É um capítulo longo, são 57 versículos, nós não vamos ler todo o capítulo 11, não é isso. Mas eu acredito que você está familiarizado com essa passagem do Evangelho de João, capítulo 11, esse episódio da morte e da ressurreição de Lázaro. E nós vamos compartilhar, nós vamos extrair dessa passagem apenas 3 lições. Veja bem, a passagem é ampla, rica, riquíssima. E nós temos muitos princípios da palavra de Deus, nós temos muitas lições que podemos aprender com essa passagem, mas eu quero apenas extrair 3. Aliás, eu quero compartilhar 3 lições importantes com a igreja, edificantes para nós, que está nesse episódio do capítulo 11 da morte e da ressurreição de Lázaro. Convido você, além da projeção, a acompanhar a sua Bíblia, o Evangelho de João, fica no capítulo 11, que é onde nós vamos compartilhar nessa noite. Antes de mais nada, também eu quero agradecer a vida do Felipe, Fê, nossos irmãos que estão na mídia, na multimídia, por todo o trabalho e empenho, né, que o Felipe, junto com os irmãos, estão fazendo. Nós estamos ainda em fase de experimentação, Facebook, agora YouTube, melhorando a utilização dos recursos que nós temos aqui nesta igreja. Nós estamos ainda em fase de experimentação, né? E queremos louvar a Deus pela vida do Fê e dos irmãos que estão lá, que muito nos abençoou. Hoje eu mandei para ele um monte de versículos, falei: Fê, se vira aí. Mas mandei com antecedência, né, Fê? Para o Fê projetar para a gente acompanhar. Vamos lá, irmãos, aqui no Evangelho de João, essa passagem, capítulo 11 todo, esse é o milagre da ressurreição de Lázaro. Esse é o sétimo milagre do Evangelho de João, né? Ele é o 7º do Evangelho de João e ele é o último e o maior dos milagres públicos operados por Jesus Cristo. E esse milagre ele foi realizado dias antes de Jesus ser preso e de Jesus ser morto na cruz. Então o Evangelho de João ele é o 7º, o último e o maior dos milagres públicos operados pelo nosso Senhor Jesus. Capítulo 11, como eu falei para vocês, ele é riquíssimo, como toda a Bíblia, né? Trata de vários pontos, de várias situações. Esse capítulo 11, nesse episódio da morte e da ressurreição de Lázaro, trata de amizade de Marta, amizade de sua irmã Maria e seu irmão Lázaro com Jesus, né? Trata da grande promessa que Jesus fez sobre a ressurreição e a vida eterna. Trata de forma tremenda, e nós vamos abordar, sobre a compaixão e a empatia de Jesus para os que, junto com os que sofrem. Trata também do grande poder de Jesus sobre a morte. Jesus nos ensina que a morte não tem mais a última palavra. Ele sim tem a última palavra e ele venceu a morte através da sua morte e ressurreição. E também no final do capítulo 11, do versículo 45 até o 57, fala também de conspiração dos líderes, dos chefes dos sacerdotes, da conspiração junto com os fariseus para prender e matar Jesus. E riquíssimo, a gente pode tirar muita coisa aqui, mas eu quero destacar apenas 3. Eu quero já começar compartilhando com você. Primeira grande lição que nós podemos e devemos aprender com essa passagem é a nossa necessidade que temos de conciliar o amor de Jesus com o sofrimento humano. O amor de Deus e o sofrimento humano. Essa necessidade de conseguirmos conciliar isso.
Nós vamos ver que essas dificuldades elas foram presentes na vida de Marta, de Maria, na vida dos judeus que estavam lá junto com elas, na vida das pessoas. É uma dificuldade real na vida de todos nós e na vida dos cristãos, que sabem e desfrutam de uma vida com qualidade, vida eterna, uma esperança futura gloriosa, mas mesmo assim nós temos dificuldade. E você não está comigo, nem eu nem você, nós não estamos sozinhos nisso. Queridos, Jesus, no seu ministério terreno, ele foi muito hostilizado, ele foi perseguido pelos líderes religiosos, judeus, fariseus, saduceus, escribas. De uma certa forma, Jesus quase não tinha sossego. Ele trabalhava muito e recebia e sofria muita oposição no seu ministério de 3 anos e pouco. Mas é interessante que a Bíblia nos aponta que Jesus desfrutava de um lugar de descanso e de boas amizades. O lugar de descanso era Betânia, casa de Maria, Marta e Lázaro. Desfrutava da companhia desses amigos e irmãos. E a gente percebe que Jesus gostava de estar lá. A Bíblia nos aponta isso. Nós temos expressões da palavra de Deus aqui no capítulo 11 todo, como por exemplo, expressões como: aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas, foi o recado que foi dado para Jesus, e aquele a quem amas é Lázaro. Aquele a quem amas está doente. Outra declaração: Jesus amava Marta, a sua irmã Maria e Lázaro. E uma outra declaração mais à frente também: vejam como ele Jesus, o amava aqui em Lázaro. Uma declaração dos judeus que estavam ali participando do período de luto junto com Marta e junto com Maria. Vejam, após Jesus se comover e até mesmo chorar, aquele povo que estava aqui, aquele grupo de judeus que não era povo, falou assim: vejam como ele o amava Lázaro. Eu quero ler do versículo 1 até o 6 com você. E a gente percebe aqui que havia uma amizade bonita entre Jesus e essa família. Vamos lá. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, e Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Versículo 3: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E o versículo 5: Jesus amava Marta e Maria, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. E o versículo 6: no entanto, quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. Nós falamos dessa amizade bonita, próxima de Jesus com essa família e essa família com Jesus. Mas essa família amada e que tinha uma amizade bonita com o Senhor Jesus passa por um momento de grande aflição. Versículo 1 e versículo 3 mostram que essa aflição, esse problema que aparece é uma enfermidade. Enfermidade de Lázaro. Jesus amava Maria, Marta, amava Lázaro, mas mesmo assim Lázaro ficou doente. Jesus ama a mim, ama você, ama essa igreja, mas mesmo assim nós passamos por períodos turbulentos.
Mas mesmo assim nós passamos por momentos de dificuldade, de aflição, assim como essa família. Interessante que essa família que Jesus amava e tinha uma amizade bonita, ela não foi blindada dos problemas e das dificuldades. Ela teve que passar por um tempo de aflição e de crise, assim como eu e cada um de vocês. Irmãos, e há momentos que as crises chegam sem mandar um aviso, né? Sem mandar recado. Elas chegam de supetão, né? E às vezes chegam uma atrás da outra, sem pegar senha, né? É direto. A gente até fala, né? Uma pancada atrás da outra. Mas veja que isso não é só privilégio meu e teu, tá? Irmãos, alegria e dor, vida e morte caminham juntas dessa vida. Como dizia o autor de Eclesiastes, esta vida debaixo do sol, né? Esta vida do lado de cá da eternidade, né? Deste lado da eternidade. E vejam, no versículo 11, 13 e 14, por favor, Fê. E os problemas, queridos, podem piorar. Lázaro piorou e Lázaro morreu. Vamos lá, versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, Jesus falando: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. E depois, versículo 13, Jesus tinha falado de sua morte, da morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Jesus usou uma figura de linguagem, um eufemismo, né? Falou adormecido para falar da morte de Lázaro. No versículo 14, Jesus disse, então lhes disse claramente para eles, seus discípulos: Lázaro morreu. Há uma enfermidade, a enfermidade piora e há óbito. E será que Marta e Maria não falavam com Deus Todo-Poderoso, o grande Adonai, o grande Eu Sou, para curar Lázaro? Com certeza oraram. É assim, queridos, nós somos bombardeados por dificuldades, em períodos, em tempos. Há sim, louvado seja Deus, períodos de grande bonança, de grande paz, mas há períodos de turbulência. Fala em turbulência, eu lembro que eu andei de avião esses dias, me dá tão, né? Um frio na barriga. Não gosto. Me sinto mais seguro, impressão minha, no volante do meu carro, né? Turbulência, problemas, enfermidades, perdas, prejuízos, crises familiares, crises no trabalho, perdas de emprego e até mesmo luto. Eles chegam. Nós não queremos, temos dificuldade de lidar com isso, mas eles nos incomodam. Chegaram a essa casa, essa família que Jesus amava, essa família que Jesus tinha uma amizade bonita. Jesus te ama, ele é seu amigo, mas eu e você passamos por dificuldades. A gente ora, e as coisas não mudam. As coisas não mudaram para essa família. E Lázaro veio a falecer. Enquanto nós oramos, nós temos excelentes e ótimas expectativas por uma situação, mas às vezes elas não acontecem. Irmãos, vocês talvez saibam disso e talvez tenham relacionamento com cristãos queridos que têm fé em Cristo Jesus, que comungam da mesma fé que nós,
mas tem dificuldade de aceitar problemas, dificuldades, crises, enfermidades no meio da família, na vida deles. Você não conhece? Eu conheço um monte. Inclusive na minha família. Como pode o cristão, o filho de Deus que serve o Senhor, como pode passar por uma enfermidade tão séria, ser afligido, angustiado? Como pode? Pode, queridos. Essa família estava passando por esse momento. Jesus amava essa família. Jesus tinha uma amizade bonita com essa família. Mas essa família não foi blindada. Essa família não tinha um corpo fechado. Eis aqui, irmãos, o grande mistério do amor e do sofrimento. O amor de Deus e o nosso sofrimento. E nós, assim como eles, aqui temos dificuldades em conciliar, em aceitar o amor de Deus e o sofrimento. Sejamos sinceros. Versículo 37. O fecho eu não te passei, tá? Fique em paz, eu só vou ler aqui, tá? Alguns que estavam junto com Marta e Maria disseram assim: Ele, Jesus, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Será que o Senhor não poderia ter impedido que alguém da sua família, algum ente querido, não passasse pela morte e assim como consequência a dor, a angústia e a aflição na nossa família? Marta e Maria fizeram uma declaração quando estiveram com Jesus, quando ele chegou no lugar onde ele estava, chegou no povoado de Betânia, e Marta e Maria disseram assim, as duas falaram a mesma sentença: Senhor, Senhor Jesus, Todo-Poderoso, nós te vimos o Senhor operar grandes milagres e maravilhas. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Elas falaram isso, porque nós sabemos que o Senhor poderia ter curado. Então, queridos, nós temos dificuldade de conciliar o amor de Deus, o grande amor de Deus e os nossos sofrimentos. E essa família teve dificuldade. Aquela multidão, aquele grupo grande de judeus ali também teve dificuldade. E é verdade, Jesus poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente. E mais, Jesus poderia ter curado Lázaro assim que ele soube que Lázaro estava doente. Jesus poderia ter curado Lázaro à distância. Pois para o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador deste universo, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, basta uma palavra dele para tudo ser revertido, para tudo mudar, para a cura acontecer, o grande milagre acontecer. Jesus fez isso com o filho de um oficial do rei lá de Caná da Galileia, daquela comarca, distrito, não sei como é que fala. Quando esse oficial do rei lá ficou sabendo que Jesus estava na cidade, ele foi correndo até lá, chegou para Jesus e falou assim: Senhor, por favor, venha comigo, venha até onde está meu filho que está doente, para o Senhor curá-lo. Jesus estava na Galileia, Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro milagre, transformando água em vinho. E o filho do oficial estava em Cafarnaum. E Jesus disse assim: pode ir, seu filho está vivo, pode ir. E o homem voltou. E depois, no decorrer de João 4,
44 a 54, você olha na Bíblia. Foi exatamente no mesmo instante que Jesus falou: pode ir, seu filho está vivo. Foi exatamente naquele momento que o filho daquele oficial foi curado. Então Jesus poderia ter curado Lázaro apenas com uma ordem sua, dele. Mas não aconteceu isso. Queridos, mas por quê, né? Eu digo para vocês aqui uma das grandes dificuldades da nossa espiritualidade: lidar com a soberania de Deus, a forma como Ele faz, porque Ele faz certas coisas, da forma como Ele faz, né? Segundo os seus propósitos eternos. Amor de Deus e o sofrimento. Dos discípulos de Jesus, os 12, apenas João teve morte natural, segundo a tradição dos pais da igreja e alguns eruditos da Bíblia. Os demais foram mortos pelo martírio. Jesus não os amava? Sim, os amava. E tinha uma grande amizade com eles também. E tantos outros homens e mulheres de Deus que padeceram pelo sofrimento. Jesus não os amava? Sim, os amava. E continua amando. O Pai Celestial amava o seu Filho, mas mesmo assim permitiu que o seu Filho sofresse no meu lugar e no seu lugar na cruz do Calvário. E o Pai amava e ama o seu Filho. Queridos, as aflições fazem parte da nossa caminhada. E essa é uma grande lição que nós extraímos dessa passagem. Que nós precisamos, pela fé, com a graça de Deus e a sua misericórdia em cada um de nós, de todo o povo de Deus, conciliarmos o amor, o grande amor de Deus, com as nossas aflições, o nosso sofrimento aqui, nessa terra. E Jesus deixou claro para os discípulos e para nós, conforme o seu Evangelho, capítulo 16, versículo 33, lá no final, a parte B: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Elas fazem parte, queridos, da nossa caminhada. Irmãos, Jesus não nos prometeu uma blindagem total, imunidade total contra as aflições, contra as enfermidades, contra as dificuldades, contra as angústias. Ele não nos prometeu essa imunidade total, plena. Mas Ele nos prometeu sim, a si mesmo, a sua presença comigo e com você, para caminharmos por esses vales, quando nós passamos por eles. Ele nos prometeu sim, a si mesmo, a sua presença ao nosso lado, pertinho de nós e em nós, habitando em mim e em você, pelo Espírito Santo dele. É Ele quem nos sustenta, amados. O grande amor de Deus por Marta, Maria, por Lázaro e sua amizade bonita com essa família não os impediu de passar pelo vale, mas o Senhor Jesus deu a eles a vitória triunfante sobre a morte, sobre as dificuldades. E assim é comigo e com você, irmão. Nós vamos passar por lutas e dificuldades, nós vamos um dia encarar esse vale. Mas saiba que Jesus é a vida e a ressurreição. E nós desfrutamos dessa verdade nele, em Cristo Jesus, com Ele, em Cristo Jesus. Segunda lição que eu quero tirar daqui: a compaixão de Jesus pelos que sofrem. A compaixão de Jesus pelos que sofrem. Vamos lá, Fê. Isso.
João 11, capítulo 11, versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente. Um dia, para esse mensageiro chegar lá e dar a notícia. E lá, sabendo da notícia, Jesus decide ficar 2 dias lá na região do deserto da Judéia, ali, aquela região. E depois, um dia de viagem até Betânia. Para o mensageiro chegar, dar a notícia, 2 dias ele decidiu ficar lá e mais depois para ele ir até Betânia, 4 dias. Ou seja, no dia que Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, nesse mesmo dia Lázaro morreu. E o versículo 17 diz para nós justamente isso. Olha o versículo 21, quando Marta foi ao encontro de Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O lamento do coração aflito de uma mulher que desfrutava do grande amor de Jesus e da sua amizade. E no versículo 32, quando Marta fala para Maria: o Senhor está aqui, Ele chegou, Ele vai entrar no povoado, está chegando, Ele está lá e mandou te chamar. E Maria foi correndo, e quando chegou diante de Jesus, se jogou aos seus pés. E aí ela faz o mesmo lamento que Marta fez aos pés de Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus chega lá no povoado de Betânia e encontra esse ambiente de comoção, de luto, de tristeza, de dor. Lázaro já estava morto. Houve o lamento das suas amigas, pessoas que ele amava, dessa família. E o versículo, vamos lá, 33, 34 e 35. E aí Jesus, junto com a multidão ali, naquele ambiente de comoção, de muita dor, de muita tristeza, ao ver Jesus chorando Marta, Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E o verbo grego aí para agitou-se, quer dizer que Jesus sentiu, ele se indignou com aquele momento, ele sentiu um desprazer, um descontentamento com as pessoas. Não é isso. Mas com o dano, com o mal que a enfermidade e a morte causam na vida humana, Jesus se compadeceu, ele sentiu isso dentro do seu interior, aquilo lhe fez mal, lhe incomodou. No versículo 34, Jesus pergunta: onde colocaram ele? E aí Maria fala assim: vem Senhor, Maria, vem Senhor, e vê, junto com os judeus que estavam lá. E apontam para o sepulcro. Queridos, no versículo 35, nós temos a manifestação de compaixão, de empatia do autor da vida. Jesus chora. Jesus chora. E não foi um choro de falta de esperança, não, porque Jesus sabia muito bem que iria ressuscitar Lázaro. Mas a dor deles doeu em Jesus. Ele sentiu a dor daquela família enlutada e daqueles amigos e companheiros daquela família. Jesus, em plena humanidade sua, sente a nossa dor, queridos. Sentiu a dor daquela família, se compadeceu. Se identifica com a minha dor e a sua dor. Por favor, irmãos, me permita, eu quero ler um parágrafo que está aqui no meu celular, que eu tirei foto. De um livro do pastor Hernandes Dias Lopes.
onde ele trabalha esse ponto. E me permita ler, por favor. Ele é um Deus que chora, que sofre e que trata a nossa dor. Jesus sabe o que é a dor do sem-teto, pois ele também não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus sabe o que é a dor da solidão, pois nas horas mais difíceis ele esteve só. Ele foi deixado só no Getsêmani e na cruz. Jesus sabe o que é a dor da perseguição, pois ele foi caçado por Herodes, ele foi vigiado pelos fariseus, ele foi odiado pelos escribas, e ele foi entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe o que é a dor da traição, pois ele foi rejeitado pelo seu povo, traído por Judas Iscariotes, ele foi negado por Pedro e abandonado pelos seus discípulos. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, porque ele foi preso, espancado, cuspido, deixado nu, pregado na cruz como um criminoso. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade, porque ele tomou sobre si a nossa dor e a nossa enfermidade. E Jesus sabe o que é a dor da morte, pois ele suportou a morte para arrancar o seu poder e nos trazer a ressurreição. Jesus sente a sua dor, a minha dor. Jesus sente a nossa dor. Jesus se compadece da nossa dor, assim como ele se compadeceu da dor dessa família que perdeu um ente querido, que perdeu seu amigo. Jesus não era um Deus distante, indiferente. Muitas vezes, no nosso momento de muita agonia, dor, tristeza, nós podemos até pensar isso: Senhor, o Senhor não se importa com essa minha dor. Assim como os discípulos, um deles disse naquele momento da grande tempestade, quando Jesus estava dormindo no barco: Senhor, não te importas que morramos? Olha só a tempestade, a casa está caindo, e o Senhor está andando, dormindo. Jesus se importa sim, Ele não está distante, indiferente à minha dor e à sua dor, irmãos. Ele se importa tanto que Ele chorou em público, junto com aquele grupo de pessoas. Chorou em público. Eu me lembro da orientação de Paulo na carta aos Romanos, quando ele fala: alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram também. E Jesus nos ensina isso. Jesus chorou em público, mostrou que sente a minha dor e a sua dor, sente a nossa dor. Irmãos, aquele que enxuga a nossa lágrima também chora conosco. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, se por algum momento, em alguns momentos, e quando você for assaltado por esse sentimento, no momento de angústia, de desespero, de dor, e se esse sentimento vier à sua mente, ao seu coração: Senhor, o Senhor não se importa com esse meu sofrimento, com essa minha perda, com esse meu prejuízo, com a minha enfermidade, ou até mesmo com o luto que estou vivendo. A palavra de Deus diz a você e diz a mim que sim, Ele sente a minha dor e a sua dor, e Ele se importa sim, Ele se compadece sim. O Deus que enxuga a minha lágrima e a sua lágrima também chora. Chora conosco, sofre conosco, mas trata a nossa dor. Queridos, em menos de 2 anos, eu não gosto de ficar falando, eu já falei isso antes, mas você também tem suas lutas familiares, sua parentela, dentro da sua família.
Mas dentro de 2 anos, eu perdi a minha sogra, perdi a minha mãe e perdi 2 tios. Um tio e uma tia que eu tinha um grande carinho por eles no interior de São Paulo. E garanto para você que chorei muito e choro ainda, gemo bastante de saudade, mas só o Senhor pode me sustentar e te sustentar, enxugar as minhas lágrimas e as suas lágrimas. Neste momento que nós estamos passando pelo vale. Posso te garantir isso, irmão, por experiência. Vamos lá, e o último ponto, a última lição que podemos extrair desse episódio da morte e da ressurreição de Lázaro, o propósito do milagre de Jesus. Versículos 38 até o 34, Jesus opera um grande milagre. Jesus ele ressuscita Lázaro, e Lázaro vem à vida novamente. O propósito de Deus no seu milagre, nos seus milagres. O primeiro propósito, irmãos, está lá em João 11, versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus. Jesus não tem apenas compaixão, ele tem poder, ele tem todo o poder, como nós já falamos antes. Tudo que Jesus ensinou e fez, irmãos, registrado na sua santa palavra, tem um propósito, tem um objetivo, e esse maior propósito e maior objetivo é a glória de Deus. Jesus veio para revelar Deus. Jesus veio para revelar o coração do Pai. Esse era o seu maior alvo, o maior objetivo. Revelar o Pai, glorificar o Pai. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, lá no versículo 3, que Jesus é a expressão exata, plena de Deus. Ele veio mostrar o coração do Pai, revelar o coração do Pai para nós. A morte do seu amigo Lázaro foi uma oportunidade para que o Pai fosse glorificado, para que Deus fosse conhecido. E nós vamos ver mais à frente. Isaías diz lá no seu livro, no capítulo 43, versículo 7, Isaías 43, 7: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem eu formei e fiz. Ou seja, eu e você pertencemos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Somos dele e para ele, escolhidos por ele e para ele, para a sua glória. Para a sua glória, para a honra e exaltação do seu nome, para mirarmos para ele. A nossa vida, o que somos, temos e fazemos, precisa apontar para o Senhor. Ele nos chamou para isso e também para que nós possamos desfrutar desta grande alegria de pertencermos a Ele. Queridos, até mesmo a enfermidade, as lutas, as dificuldades, tem o propósito de glorificar a Deus. Nós cantamos aqui que todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, pode mudar algo ruim em algo bom, segundo os seus grandes propósitos para a minha vida e sua vida, para a vida da sua família. Deus está trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo. Muitas vezes eu e você não conseguimos perceber, não conseguimos enxergar, não conseguimos ter o discernimento espiritual para ver como Deus está fazendo as coisas, mas Ele não está parado, Ele está trabalhando para que o teu nome seja glorificado, queridos.
No próprio livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, ele nos diz que os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos não são os nossos caminhos. Assim como os céus é mais alto que a terra, assim também são os planos do Senhor. Estão elevados, os propósitos eternos de Deus, muitas vezes nós não compreendemos. Soberania de Deus, propósitos eternos de Deus que muitas vezes estão além da nossa compreensão. Primeiro propósito do grande milagre é a manifestação da glória de Deus. E Jesus disse isso, para que Deus seja glorificado, para que a glória seja dada a Ele. Segundo, o despertamento e o fortalecimento da fé. O despertamento e o fortalecimento da fé. Vamos lá, Fê, 11, 15, 40, 42 e 45. Isso. O milagre, irmãos, de Deus, que pode fazer como Ele quer, da forma como Ele quer, no tempo que Ele quer, não tem um fim em si mesmo, mas tem um objetivo. Sempre tem um objetivo, um propósito maior de ensinar a mim e ensinar a você, ensinar ao povo de Deus. Deus não faz um milagre para me impressionar e te impressionar. Ele quer produzir algo em mim e em você, mudanças internas tremendas, robustas em mim e em você, no seu povo. O milagre em si mesmo, nós vemos que no final dessa passagem muitos creram, mas alguns rejeitaram Jesus e seus milagres e foram tramar, conspirar para prendê-lo e matá-lo. Quando Jesus multiplicou os pães, tinha um propósito e um objetivo de dizer às pessoas que foram abençoadas pelo seu milagre, pelo milagre da multiplicação dos pães, tinha um propósito de dizer e ensinar aquelas pessoas que Ele era o pão da vida. Não era só para encher a barriga do povo e dispensar, vão para casa. Não é isso. Isso Ele também fez, movido por compaixão e zelo. Quando Ele viu aquela multidão com fome e cansada, Ele teve compaixão. Mas tinha um propósito maior, dizer àquelas pessoas que Ele era o pão da vida. O pão que não perece, o pão que não vence, mas o pão eterno, que dá vida eterna, que sacia a fome eterna de todo ser humano, que é fome de vida, fome de relacionamento com Ele. Jesus, quando curou aquele cego de nascença, teve um objetivo maior de mostrar para aquele homem, para quem estava ao derredor, que Ele era a luz do mundo, que Ele estava lá para dar visão, sim, mas acima de tudo, visão espiritual, olhos espirituais, para ver que Ele era a luz do mundo, prometida por Deus. E Jesus, quando ressuscitou Lázaro nessa passagem, tinha como maior objetivo dizer, mostrar, ensinar que Ele é a ressurreição e a vida. Tem propósito, milagres de Deus, queridos. Vamos lá. Ele queria fortalecer a fé de Marta, Maria. Versículo 15, para o bem de vocês, Jesus dizendo para os discípulos, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. É assim que é bom que assim aconteça, que assim suceda. Que bom que eu não estava lá com vocês, porque vocês verão coisas maiores, e eu quero ensinar algo maior para vocês. Vamos para lá agora que eu vou ensinar vocês. Versículo 40, disse-lhe Jesus,
Não lhe falei, falando para Marta, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Fortalecer a fé de Marta e Maria também, fortalecer, queridos, em momentos de dificuldade, de crise, de angústias, de depressão, de solidão, de enfermidade, de luto, a nossa fé dá uma vacilada. Às vezes a nossa guarda baixa, ficamos prostrados, e Jesus quer fortalecer a minha fé, a sua fé nele. E Jesus também quis despertar a fé salvadora naquele grupo de judeus que estavam lá, versículo 42 e 45. Eu sabia que sempre me ouves, Jesus orando ao Pai, eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Para quê? Para que creia que tu me enviaste. Despertar a fé salvadora nas pessoas que estão tendo o primeiro contato, ou não é o primeiro, o segundo, o terceiro, que vem para a igreja de vez em quando. Deus pode operar um milagre a hora que Ele quiser, da forma como Ele quiser, mas tem sempre um propósito maior. Despertar a fé salvadora naqueles que não creem ainda, e fortalecer a fé daqueles que creem, minha e sua. Para que por vezes a nossa fé dá uma minguada. No versículo 45, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Despertar a fé salvadora. O milagre não tem um fim em si mesmo, o milagre é para ensinar, salvar e fortalecer. Irmãos, dizem alguns historiadores, estudiosos da Bíblia, nossa, muito lindo, que existia uma crença entre os rabinos naquela época, né? De que uma pessoa morta poderia ser ressuscitada por um agente divino, por exemplo, um anjo, até o terceiro dia. Uma crença entre os rabinos naquela época. Isso alguns estudiosos dizem, tá? Ou seja, faleceu até 3 dias. Um anjo do Senhor pode vir aqui ressuscitar essa pessoa. Mas a partir do terceiro dia, somente Deus, o Deus Todo-Poderoso, pode fazer algo assim grandioso, majestoso, tremendo, um sinal desse. Somente o Deus, o único e verdadeiro, pode fazer. E se essa crença entre os rabinos for verdadeira, Jesus quis mostrar para eles que Jesus é Deus. Porque foi Ele que operou esse grande e majestoso milagre de ressuscitar um homem morto depois de 4 dias, cheirando mal e decomposição. Jesus é Deus. Aqueles que não criam dessa forma passaram a crer. Os olhos de Marta e Maria brilharam. Ele é Deus, pois só Deus pode fazer esse milagre. Propósito maior, objetivo maior. E por fim, finalizando, queridos, esse milagre tinha um propósito de declarar que a vida eterna só pode ser alcançada pela fé nele, em Cristo Jesus, e que a morte não tem mais a última palavra. A morte não tem mais poder. A morte não pode mais nos prender. Ela não tem mais a última palavra, porque Jesus tem a última palavra. Jesus venceu a morte através da sua morte e da sua ressurreição. E ele faz essa declaração maravilhosa no capítulo 11, versículo 25 e 26. Por favor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que passe pela morte física, viverá. Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro morreu de novo. Mas ele vai ressuscitar no último dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, vier me buscar e vier te buscar. E quem vive e
que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunta para Marta. Eu creio, Senhor. A igreja crê? Amém. A igreja crê? Amém. Amém, queridos. Amém. 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 3 lições que extraímos dessa passagem, desse episódio da morte e da ressurreição de Lázaro. Estamos sujeitos às dificuldades e aflições e enfermidades dessa vida. Mas Deus está atento a tudo que nós estamos passando. O Senhor Jesus sofre, se compadece, tem empatia pela minha dor e pela sua. Mas que Ele opera milagres, sim. Ele tem poder para transformar, reverter toda e qualquer situação para a sua glória e para também despertar a fé salvadora naqueles que não creem e fortalecer a minha fé e a sua fé. Amém.